Mas a gente está aqui, né, firme e forte, como o Pedro falou, agradecer o Marco, né, pela disponibilidade que ele se coloca para fazer esse trabalho, apresentar o estudo no dia de feriado. Ele é trabalhador do Grupo Espírita dos Humildes, fica lá no BIM, né? Então, também a reunião é sexta-feira, ou seja, ele deixou de estar lá na reunião da casa dele para estar aqui hoje com a gente. Então, Marco, fica à vontade, a casa é sua. Boa noite. Que a paz esteja nesta casa, que a paz esteja no coração de cada um de nós. Realmente é uma noite especial, porque estamos num lugar muito especial, para algo mais especial ainda. E tomara que nós descobramos o que é especial, ainda em tempo de realizarmos o mistério que essa casa vai nos indicar. Tomara que, ainda em tempo, nós descobramos que a doutrina espírita não é o mapa do tesouro. A doutrina espírita, Pedro, é o tesouro. Então, é com esse tesouro que nós vamos pavimentar a nossa estrada até o paraíso, até o mundo espiritual, até a nossa verdadeira felicidade, porque muitos de nós estamos neste mundo buscando a felicidade, mas a felicidade real não está nesse mundo. Ainda que a gente possa viver alguns flashes de felicidade, de alegria, aqui nós estamos construindo a nossa felicidade. Vocês estão construindo um novo geal. Batalharam bastante por aquele geal que ficou lá firme e forte na Estrada Mineira, e agora trouxeram o geal para mais pertinho, né? Agora ficou mais fácil chegar no geal. Enfim, as coisas na verdade estão melhorando, Pedro. Então a casa está bem, está toda divididinha, tem trabalho para todo mundo, tem espaço para todo mundo ser recebido. Nós estamos num lugar realmente muito especial. No mundo espiritual existe trabalho, por isso que os espíritos são felizes. E nós aqui neste plano precisamos nos acostumar também com o trabalho. Puxa, mas hoje é feriado, né? É dia de falar de trabalho. Pois é, mas existem determinados trabalhos que são especiais. Nós precisamos nos lembrar daquelas pessoas que nesse exato momento, como lembrou Pedro na prece, estão internadas, né? Estão ingressas em penitenciárias. Quem é que se importa com essas pessoas? Quem é que se importa com as pessoas que estão ali no sanatório? Pessoas esquecidas, porque enfermaram gravemente e foram abandonadas pelos seus parentes. Algumas são até de outras regiões, são até de fora do Brasil, abandonadas pelos seus parentes. Por quê? Porque não tem dinheiro para o tratamento em outro lugar, porque julgavam que a doença fosse incurável. Quem é que não precisa de um afago, de um carinho, de uma palavra amiga? Quem melhor tem essa palavra amiga do que os espíritas? Algumas pessoas às vezes anotam os nossos olhos. Você é espírita, não é? Como é que você sabe? Às vezes é o papo, é a calma, é a energia. Eu não simpatizei com fulano. Olha, eu não te conheço, mas eu gosto de você. O que houve? É a energia da gente. Você se aproxima da pessoa e começa a trocar. Trocar o quê? Energia. Não é o time de futebol. É energia, né? Que a gente emana, a gente troca com a pessoa. Nossa, eu não sei se eu te conheço, mas algo me diz que eu gosto de você. É a energia que a gente troca. E isso a gente aprende também na casa espírita. Muitos de nós, como eu, há muito tempo atrás, cheguei muito tímido, verdadeiro bicho do mato, um capial. Até que o teatro lá deu jeito na gente, né?
Agora ninguém mais aguenta a gente. Porque de alguma forma a casa espírita, né, o Diogo sabe que ele é músico, né? De alguma forma a casa espírita tirou a gente de dentro da gente mesmo e botou à frente para o público. Você pode ser útil fazendo alguma coisa. E que coisa boa quando a gente sente que pode ser útil a alguém. Isso vale muito do outro lado da vida. Humildade e utilidade. Como é bom a gente se sentir útil, poder ajudar alguém em qualquer coisa, em qualquer lugar, durante qualquer tempo. Mas eu sou muito idoso, meu filho. Um pouquinho de tempo tem. Ah, mas eu não tenho saúde, um pouquinho de energia tem. Eu não tenho dinheiro. Alguma coisa a pessoa tem para doar, que seja uma prece, lá no seu leito de dor. Que seja um copo com água. Que seja um bom dia. Nossa, mas que bom dia, com vigor, com energia. Às vezes a atendente está no balcão, o pão lá, distribuindo. Bom dia! Bom dia! Então, já deu uma aprumada no ambiente. Ser útil é muito importante. Ah, Chico, eu queria ser bom como você. Começa sendo útil. Porque você quer começar logo no topo, né? Quer começar logo vendo Joana de Ângeles. Não, os espíritos superiores a gente vê depois. A gente começa com os espíritos que permanecem nas sombras, por enquanto. Com o passar do tempo, a gente vai sendo promovido no nosso trabalho, aí a gente começa a ver os espíritos de luz. Emmanuel, Pedro de Alcântara. Mas começa na utilidade, de acordo com a sinceridade no nosso coração, porque Deus a gente não engana. Não adianta uma roupinha bonita, uma carinha bonita, um livro debaixo do braço. Deus a gente não engana. E livro não é desodorante para andar debaixo do braço, não. Tem que abrir, ler, estudar, entender e colocar em prática. Primeiro a gente coloca aqui dentro, aí depois desce para o coração e sai através das nossas mãos, das nossas palavras. Então é muito bom a gente ser útil. É muito agradável quando as pessoas reconhecem na gente, uma pessoa útil. E cada gesto de utilidade, com Deus, que é um grande banqueiro, vale 100 vezes mais. Enquanto que fazer o mal faz a gente pagar na mesma moeda. Agora faz a conta aí. O mal que a gente faz a alguém, a gente paga na mesma moeda. O bem que a gente faz a alguém, a gente recebe de retorno 100 vezes mais. Conta fácil, eu pergunto a vocês. O que é melhor? Fazer o bem ou fazer o mal? A conta está pronta. O bem que você faz, você recebe 100 vezes mais. Porque você faz uma prece por alguém, 100 preces são feitas para você. Você faz o mal para alguém, você vai pagar na mesma moeda. É lei da vida, é lei do universo. Volta a pergunta que vocês ainda não responderam. O que é melhor? Fazer o bem ou fazer o mal? Fazer o bem. Por que tem tanta gente que faz o mal no mundo? Para fazer o bem, a gente esquece. E a gente fazer o mal e está sempre se lembrando. Então falta que alguém lembre essas pessoas, porque elas sabem. Está esculpido na consciência delas, Deus esculpiu lá. Tatuou em tinta perene, não sai mais. Está na consciência delas as leis de Deus. Mas falta que alguém lembre essas pessoas. Está aí uma das tarefas dos espíritas. Os trabalhadores da última hora, tema que nós escolhemos para a noite de hoje. Né? Esse tema que está incerto, né? Está inserido lá no capítulo 20 de uma grande obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, que algumas pessoas dizem que é a Bíblia dos Espíritas. Não é. É a máxima do Cristo sem segundas intenções. Embora podia ser um livro desse tamanho. Mas o que a gente sabe de verdadeiro sobre o Cristo? Pouca coisa. Porque a história parece que esqueceu de Jesus. A história que foi sendo contada de boca a ouvido, sobre Napoleão Bonaparte, a gente sabe muita coisa, né? É o segundo maior biografado, o primeiro é Jesus. E a gente sabe muito mais de Napoleão Bonaparte e Jesus, porque muita coisa as pessoas dizem por aí que Jesus fez e ele não fez. Que ele falou e Jesus não falou. A gente sabe muito pouco, mas o pouco que a gente sabe através da doutrina espírita. E o que está no Evangelho segundo o Espiritismo não tem como confundir a cabeça de Jesus, a cabeça da gente. É Jesus na sua maior pureza. E hoje ele está presente para pedir algo muito especial para a gente. Então tomara que a gente tenha êxito até o final da palestra. Tem quanto tempo? Tem 8 horas? Não, é 9. Até 9? Desculpa. Até 9. Ou era de Bela de
Então, esse vai ser o nosso alvo, o nosso êxito, né? Destacar esse pedido do Cristo para todos nós, embora esse todos nós não reúne somente os espíritas. São todas as pessoas de boa vontade, são os homens de bem. Esses, né, são chamados para uma tarefa muito importante, e no momento mais importante ainda. Então, esse título, né, Os Trabalhadores da Última Hora, está inserido lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem já leu o capítulo sabe que esse capítulo começa com uma parábola. Vocês se lembram da parábola? Que parábola é essa? A parábola da vinha. O que se propõe, né, quando se fala de uma vinha? O que se quer com uma vinha? Olha, quando a gente não entende um assunto, uma palavra, uma frase, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o sentido de cada palavra. Às vezes, vale uma nota 10 numa prova. E a gente fica nervoso, apavorado, mas eu não entendi a pergunta. Calma. A palavra é plural ou singular? Feminino ou masculino? Analisa a palavra. Aí você vai analisando, vai ficando mais calmo. Ah, bom, entendi, vinha, vem de vinho. É isso. Alguém se propôs a plantar, né, uvas para fazer vinho. Tem uma fábula muito interessante que chegou aos nossos conhecimentos há muito tempo atrás. Fábula, normalmente, não é algo concreto, algo real que aconteceu, mas tem um ensinamento muito grande. E essa fábula também fala de uma vinha, que Noé, ao descer da arca, observando o solo úmido, teve a ideia de plantar uma vinha. E nós sabemos que os nossos pensamentos nunca são solitários. Quando a gente respira, o nosso mentor respira junto com a gente, nosso anjo da guarda. Quando nós pensamos, ele pensa junto com a gente. Está sempre ao nosso lado nos ajudando. Mas não é babado a gente. Então Noé teve a ideia de plantar, né, uma vinha. E junto dele, quem estava lá? O tal do pé rachado, o tal do chifrudo. Estava lá o diabo. É uma parábola. Aliás, é uma fábula. O que está fazendo aí, velho? Se note a educação dele, né? Já chega folgado, vai entrando e não pede licença, é assim mesmo. Se a gente deixa a porta aberta, entra. Olha, gente, espírita não acredita no diabo, não, tá? Isso é uma alegoria, uma representação do mal, as ideias ruins que estão por aí povoando o mundo. Mas é uma fábula. O que está fazendo aí, velho? Ele não é educado, é homem de bem, eu vou plantar uma vinha. Eu quero participar dessa vinha. E Noé aceitou. Permitiu que ele participasse da vinha. Então Noé ia preparando a terra, selecionando as sementes, né, as melhores sementes, ia colocando lá na cova. E o que fez o diabo? Ele foi regando atrás, mas regando de um jeito muito especial, né? Acrescentando coisas especiais. Utilizava o sangue do leão, a baba, né, do macaco, a urina do macaco, a baba do bode, os excrementos do porco. Era assim que ele participava da vinha. E aí a fábula vai nos ensinar uma coisa muito interessante a respeito da bebida, das pessoas que gostam de, desculpa a expressão, de chapar o coco, as pessoas que gostam de beber até cair. Notem que normalmente a pessoa se aproxima de um desses bichos. Ou ela fica violenta como o leão, fica boba como o macaco, é capaz de coisas que ferem a higiene, como talvez fosse o caso do porco, ela de alguma forma se transforma num bicho. Então é uma fábula, não quer dizer que ela seja verdadeira, mas de alguma forma essa fábula nos ensina que a pessoa, quando extravasa na bebida, ela de alguma forma se transforma. Então a fábula de alguma maneira, de alguma forma, ela tem razão. Mas a vinha que esse rei, que esse dono, né, que esse chefe queria, era uma vinha especial. O vinho sempre foi uma bebida tradicional nas mesas.
principalmente naquelas épocas mais recuadas. 3 eram os produtos, os alimentos, os itens essenciais naquelas casas naquele tempo. O trigo era importante e ainda é importante. Nosso trigo aqui é mais ou menos. Né? O trigo, por que o trigo? Porque o trigo faz o pão. E o pão é um alimento nobre. Então o trigo sempre foi importante. O peixe, fonte de proteína barata, né? Principalmente hoje em dia. Naquela época não se comia tanta carne vermelha, ou pelo menos esse tipo de carne, ou outra carne, além da carne de peixe, a carne branca, a proteína branca, né? Era para ocasiões especiais. Então o trigo, o peixe e o vinho. Isso normalmente era tradicional na casa da maioria das pessoas. Olha, minha gente, quem conhece a vida de um lavrador, a vida de um agricultor, sabe que as coisas começam bem cedo, não é? Quem é retirante, quem tem lá o seu curralzinho, sabe que bem cedo tem que partir para o campo para reunir os animais, para retirar o leite, para enviar para a cooperativa, tem que ter higiene total, não pode haver contaminação. Então o dia dessas pessoas é contadinho. Então normalmente as pessoas começam bem cedo o seu trabalho para que elas tenham tempo de fazer tudo o que tem que fazer, e é bastante coisa. Essa parábola, ela é referta, ela é cheia de simbolismos, cheia de ensinamentos, e é preciso a gente entender cada item, né, integrante dessa parábola, para a gente entender o que é a obra, o que o Evangelho segundo o Espiritismo está propondo para a gente. Porque esse ciclo, né, que o agricultor obedece, também se assemelha ao ciclo, por exemplo, da história. O ciclo da Terra, porque nós estamos chegando num momento muito importante para a Terra. A Terra está se transformando. O que é o planeta Terra? Como é que é viver no planeta Terra? Como é que é o nosso mundo? A Terra é um mundo de provas e expiações, que aos poucos se avizinha do mundo de regeneração. Mas que já foi um mundo primitivo. Foi. É isso mesmo? Foi um mundo primitivo. Se nós abrirmos os jornais e observarmos as coisas que acontecem por aí, nós vamos categoricamente, foi um mundo primitivo ou ainda guarda traços de mundo primitivo? Que coisa, né? Que mundo difícil. Que mundo difícil. É o mundo de provas e expiações, que aos poucos vai girando as suas engrenagens rumo ao mundo de regeneração, que ainda não será o mundo dos beijinhos, como diz o Divaldo Franco, está aqui nesse mundo aqui. Ainda não vai ser o mundo dos beijinhos, né? Mas vai ser aquele momento em que a nossa alma vai poder respirar aliviada. Vamos ver uma agricultura mais dignificada, a velhice amparada, a criança educada, os serial killers vão desaparecer da terra. Enfim, vai ser o momento em que nós, ou aqueles que restarem, que ficarem, vão poder respirar. A balança então vai pender para o lado do bem, do bom e do belo, embora não ainda perfeito. Mas o nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações, e que ruma na direção do mundo de regeneração, ainda guarda traços de mundo primitivo. Então aqui duas são as qualidades importantes, a da inteligência e do coração, onde a gente entende que Deus não faz nada imperfeito, Deus não joga nada fora. Da dificuldade surge uma virtude. Olha a água que caiu aí no começo do ano. Que dificuldade. Lá no Bing, onde eu moro, como venta. Teve um dia que eu estava no centro da cidade, ali no Arabella. E olha, deu uma rajada de vento durante uns 3, 4 segundos, que eu tive que me esconder dentro do Arabella, senão a impressão é que eu seria arrastado pelo vento. E olha que eu tenho mais ou menos 94 quilos. Né? Para arrastar 94 quilos não é fácil. Eu nunca tinha visto isso.
Eu até escrevi no Facebook, será que é uma limpeza do ar? E caiu um raio tão forte, o barulho foi imenso. Mas não só o barulho, deixou no ar alguma coisa que deu para sentir até o gosto, parecia até pólvora, não sei. Eu nunca vi um raio tão forte. Isso, o que está acontecendo com o planeta Terra? O que está acontecendo com Petrópolis? Basta a gente olhar pela janela que a gente percebe o que está acontecendo. Será que é o mundo que está acabando? Né? Ou será que é um ciclo que está se encerrando? Opa, agora eu posso entender. Tu falou em ciclo, está falando da parábola, da plantação, nas diversas horas do dia para o lavrador. Primeiro ele vai lá, lava a terra, depois ele planta, depois ele descansa, depois ele almoça, depois ele vai ver o que aconteceu, os ciclos. Agora eu consigo entender, porque Deus, né, teve um trabalho tão grande de formar a terra, né, para de repente, de uma hora para outra, destruir. Eu não consigo entender. Não foi isso que eu aprendi no Espiritismo, não. Você estava prestando atenção. É exatamente isso. Não é que a terra vai se acabar. O que vai acabar é o período de bagunça. E nós temos boas notícias para o Brasil. O que vai acabar é esse período de bagunça, esse mundo de desonestidade, de cinismo, de mentira, prevaricação. E eu vou parar por aí porque a gente não quer baixar a vibração. Nós encontramos a casa em paz e queremos deixar a casa em paz. Mas nós temos boas notícias para o Brasil. Algum tempo atrás, um amigo espiritual, na nossa reunião mediúnica, não deixou o nome, mas isso não é importante. O importante é a mensagem que ele deixou. O meu nome não é importante. O importante é a mensagem que a gente deixa. Tomara que as pessoas, ao deixarem bem, se lembrem da mensagem. Missão cumprida. Então ele diz o seguinte: aquele momento em que o lavrador ele prepara a terra, que ele limpa, tira os galhos, né, os pedregulhos, os morrões, ele prepara a terra, deixa o campo bem lisinho, né, e ele começa a aduba toda a área que ele vai plantar, deixa um certo mau odor no ambiente, não é? Você vai caminhando por ali, sente um certo mau odor, por causa do adubo, que nem sempre é cheiroso, mas toda a terra está preparada. Olha a analogia, olha a comparação, olha a qualidade do espírita, que é logicar, pensar, raciocinar. Não é o que está acontecendo com o Brasil? Como é que está o solo brasileiro? Ah, está mal cheiroso. Todo dia, cada coisa, cada notícia tem coisas que só pode ser coisa de mundo primitivo. E diz lá o Haroldo Dutra Dias, o Haroldo que diz, briga com ele, que estão reencarnados no Brasil muitos dos franceses que participaram da Revolução Francesa e que estão aprontando de novo aquilo que aprontaram em solo francês. Ou seja, estão falhando de novo na sua tarefa, fazendo isso que a gente percebe na televisão, lê nos jornais, na internet, enfim, que aos poucos vai sendo descoberto e será corrigido. Então, é esse terreno que a gente está vendo no Brasil. A gente está observando um mau cheiro terrível da atitude das pessoas. Mas o que vem em seguida? Qual é o trabalho que vem em seguida do lavrador? Não é regar as sementes, né? E aos poucos tirando as ervas daninhas, para que a planta possa crescer saudável. O que eu posso projetar sem que ninguém diga nada para mim? O que eu posso projetar para a nossa terra, para o Brasil? Coisa boa. Sempre na nossa história foi assim. Por que o pessimismo? Por que abandonar, dar as costas para o Brasil? Nunca foi tão necessário a honestidade, a ética, a retidão de comportamento. Para quê? Para que a gente possa divulgar algo melhor. Toda vez que alguém faz algo de errado, ele comete 2 erros. Quais são esses erros? Toda vez que alguém comete um erro, né, na verdade está cometendo 2 erros. Qual é o primeiro erro? É o erro em si. E qual é o segundo erro? O mau exemplo que está dando. E algumas pessoas, infelizmente, seguem o mau exemplo e vão espalhando outras coisas ruins também.
Parece que é isso que a gente vê proliferando pelo Brasil, pelas terras brasileiras. Mas é motivo para a gente dar as costas para a honestidade, minha gente? É motivo para a gente dar as costas para a ética, para a retidão de comportamento? Como eu disse, o Cristo tem um convite para todos nós. Vamos ver se a gente consegue entender que convite é esse, se nós estamos aptos a dar conta do recado. Então, o lavrador, né, ele tem a serviço dele diversos trabalhadores que ele foi, ao longo do dia, contratando. Tem aqueles que ele contratou para o trabalho desde a primeira hora, desde que o dia raiou. Ele chegou para algumas pessoas, fez o convite: vou te dar um denário, você vem então trabalhar comigo. Notem que algumas pessoas: olha, eu estou bem do jeito que eu estou. Trabalhar? Não, hoje é feriado. Aí fazer uma visita a uma pessoa doente não trabalho? É um dos trabalhos mais dignos que existem. E se fôssemos nós, abandonados lá no hospital, e ninguém viesse visitar a gente? Alguém já percebeu o quanto é difícil ficar na posição de deitado sem poder sequer levantar a cabeça? Sem poder inclinar o corpo, sem sentir o sangue descendo das pernas, sem ver o sol, sem voltar para casa? Ai, que saudade da minha casa, saudade do meu sofá, das minhas coisas, das minhas roupas, do meu cachorro. Então, gente, a gente tem que ter isso no coração, entender a dor do outro, para ter a certeza de que Deus também entende a nossa dor. Não é uma troca, isso é trabalho. Então, o trabalhador, o dono da vinha, ele foi ao longo do dia convidando várias pessoas. Eis que algumas, desde os primeiros instantes, foram se recusando. Até que chegou o momento: bom, agora acho que já é hora suficiente, já descansei bastante, eu vou para a tua vinha. Quem é mais importante? Aquele que aceitou o convite para o trabalho desde a primeira hora, ou aquele que no meio do caminho resolveu ir trabalhar? Vamos falar um pouquinho de justiça, coisa que é muito difícil. Justiça, disciplina, gratidão, são temas terríveis, Pedro. Cada um entende de um jeito. Justiça, o que é justiça? O que para nós, o que para os espíritas é justiça? Olha, aqui a gente pode falar. Em outros lugares não deixam a gente falar, não. Alguém fica lá na frente falando. Você quer levantar a mão para perguntar uma coisa? Não pode. Na casa espírita pode. Que beleza. Então é assim que a gente cresce. Porque aqui nós somos livres para falar. A gente não pode falar palavrão, não pode fumar, tem que desligar o celular, né? A gente não pode berrar, gritar, tem que usar uma roupinha inadequada. Mas perguntar pode. A gente pode trocar, é assim que a gente entende. Eu jogo para fora aquilo que eu não tenho certeza e vou guardar agora na minha cachola somente as coisas que eu sei que são corretas. Aí está a minha transformação. É assim que aos poucos a casa espírita vai ajudando a gente a se transformar. Então, quem é mais importante? Agora ficou muito difícil, né? A gente fica com medo de ser injusto. Então, quem é mais importante? O trabalhador que logo aceitou ir trabalhar na vinha, ou aquele que estava com preguiça no meio do caminho? Não. Agora eu vou, já descansei bastante, vou para lá. Como é que é a justiça de Deus? Porque nós estamos falando de alguém que queria plantar uma vinha, mas podemos perfeitamente estar fazendo uma analogia. É Deus que plantou uma vinha e agora chama os seus filhos, os seus trabalhadores, para cuidar da vinha. A vinha pode ser o planeta Terra, pode ou não pode? Eu falei que a parábola está cercada, né? Está referta de simbolismos. E é preciso a gente entender, ler, estudar várias vezes, fazer um debate, isso é bom. Como o debate é bom e importante na casa espírita. Deveríamos fazer debates também no condomínio, no trabalho da gente. Debate é bom, minha gente, para a gente desamarrotar a nossa voz, botar para fora aquilo que a gente sabe. Às vezes o que a gente sabe é útil a alguém. Às vezes é uma pessoa tímida, né? Ela quer participar, mas não encontra espaço, então ela deixa de crescer. Na casa espírita a gente consegue crescer, porque a casa espírita dá a oportunidade da gente crescer. E vamos descobrir coisas dentro do nosso coração, na nossa mente, que a gente nem sabia que a gente tem. O que o próprio André Luiz vai dizer, que boa parte de nós
desencarna sem conhecer boa parte dos seus talentos. Ou seja, aí dentro do seu coração, da sua caixolinha, da sua mente, tem tanto poder, tem tanta capacidade, você pode fazer tanta coisa que não sabia, e a casa espírita, os debates, os estudos vão botando isso para fora. A gente vai se descobrindo alguém melhor. E no meio do caminho, a gente vai despertando. Então, para Deus, não é importante nem o primeiro, nem o segundo, nem o último. O importante é a gente despertar. Aquele indivíduo lá que está preso, que fez muitas maldades, ele vai ter o perdão de Deus? Claro que vai. Ah, mas ele se arrependeu imediatamente, se diz outra pessoa, ele imediatamente é outra pessoa? Ainda não. Mas ele pode estar sendo sincero, está realmente arrependido. É o primeiro passo. Arrependimento, reparação, expiação. Não pense ele que foi apagado da caderneta dele a sua falta. Não foi, não. Está gravado no coração. Então Deus não esquece. Na verdade, Ele não vai esquecer. Porque isso é muito grave. Está gravado nas nossas células. Está vendo perispírito? Só o físico. Mas existe uma cópia idêntica a essa mão. O perispírito. Está gravado no perispírito tudo que essa mão fizer. Não adianta. E na hora que eu for renascer, se essa mão estiver devendo, ela vai nascer atrofiada, uma cirrosada, paralisada. Então, se eu dou uma bofetada em alguém, e no meio do caminho, até que chega o momento da minha desencarnação, eu não procuro me desculpar com a pessoa, ter o perdão dela, o que acontece? É possível, deixou uma margem de segurança bem grande a nosso favor. É possível que na próxima existência essa mão nasça ansiosada, devido àquele tapa que doeu. Quem bate esquece, quem apanha não esquece não. E se não foi apenas um tapa, foi algo pior? E se a pessoa usou as mãos para recolher dinheiro que não é dela, era dinheiro público? O que vai acontecer com ela na outra existência? A gente não sabe. Talvez a mão dela nasça boazinha. Ah, Deus me esqueceu. Me esqueceu não. Vai nascer pobre e miserável. Porque Deus castiga, não castiga? Não. Voltemos então a falar da justiça de Deus. Deus é bom ou Deus é mau? Lá no Inácio, no Quitandinha, um rapaz lá que eu lembro dele que é segurança do banco, ele deu uma resposta que olha, foi nota 10. Então vamos cavar a nota 10 aqui também, que eu sei que vocês são capazes, eu estou vendo nos olhinhos de vocês. Eu sei que o pessoal que estuda, Pedro. Deus é bom ou Deus é mau? Não. Deus é Deus. Isso. Essa é a palavra que veste melhor. Deus é justo. Então, doutrina espírita é doutrina de justiça? É doutrina de justiça. É doutrina de vingança? Não. Vingança é uma coisa, justiça é outra. Então, para Deus, ambos os trabalhadores têm o mesmo valor. Eu vou fazer um outro exercício que é um exercício um pouco mais puxado. Geralmente a metade cai para lá e a metade cai para cá. Você tem 2 filhos. Um é a bondade de pessoa. Que anjo de garoto. O outro, nem te conto. Judia dos animais, responde os mais velhos, está sempre maltrapilho, não gosta de tomar banho, não estuda, está sempre cabulando os exercícios, dá muita dor de cabeça, bate, briga com as outras crianças. O garoto... E chega a hora do almoço, hein, Pedro? Chega a hora do almoço, aquela hora importante, do início de fome, e você vai então chamar os seus filhos para almoçar. Quem você chama primeiro? O filho bom ou o filho mau? Por um instante a gente dá uma titubeada, né? A gente dá uma patinada, quase. Quase que eu patinei. Por quê? Somos seres humanos, minha gente. A gente tem que também saber se entender e se perdoar. Porque a gente fala muito de perdoar aos outros. Ué, ninguém se perdoa aqui não? E o auto-perdão? E o auto-amor? Eu lembro do Carlão, que foi embora para Portugal. Um prato com um bom pedaço de bolo. Ei, Carlão, que coisa boa, hein? Amar o próximo como a si mesmo. Ele inverteu. Já que eu amo o próximo, eu amo também. Esse pedaço de bolo é meu. O Divaldo
foi na loja de flores, comprou um ramalhete de flores para ele. É para uma pessoa especial, seu Osvaldo? Especialíssima. Então eu vou botar mais uma flor. Bota mais duas. Porque as flores eram para ele. Era um presente para ele. Por que a gente não pode se dar de presente? Por que a gente não pode se amar? É porque a gente não entendeu Deus. Quiçá Jesus. A gente não estuda muito Jesus. A gente não procura caminhar ao lado dele. Está sofrendo, está difícil. Vai caminhar, vai caminhar. No meio do caminho, enquanto você joga uma lágrima outra para fora, ele está caminhando junto contigo, te dizendo o porquê daquelas lágrimas. Porque, e olha, nem sempre é assim não, tá? A gente fica, Deus, por que isso? Deus, por que esse problema? Ele está dizendo assim, por que você acha? Por que você acha? Por que você acha? Por que você acha? A gente gosta de perguntar aos outros para que os outros respondam o porquê dos nossos padecimentos. Mas eis que alguém com muita sabedoria diz assim, por que você acha que você está sofrendo? Botou a gente para pensar. E é isso. É o que a gente tem que fazer. Pensar. Logicar. Raciocinar. Esse é um dos atributos do espírita. O espírita é uma pessoa que raciocina. O espírita é uma pessoa que logica. Porque é isso que a gente vem fazer no mundo. Desenvolver a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de logicar. Se chega aqui uma pessoa que usa 1/3 da sua capacidade cerebral, olha, todos os problemas da casa estão resolvidos. Porque é uma sumidade de inteligência. Não tem por aqui alguém que usa tanto assim sua capacidade cerebral. E nós podemos muito, meu gente. Então Deus não é nem bom nem mal. Deus é justo. Diz lá o amigo Chico Xavier que aquilo que nós vamos receber do outro lado da vida é igual para todo mundo. Ah, não. Eu trabalhei mais que ele, eu tenho que receber mais. Você está sendo egoísta. Quem distribui as bênçãos é Jesus. Ainda bem que não é você. Senão você ia dar tudo para os teus parentes e nada para os outros. Ainda bem que quem distribui as coisas não é você, é Deus. Porque Deus é justo. Então é a mesma justiça para todo mundo. Mas tem aqueles que trabalharam mais, não tem? Recebem mais. Tem aqueles que, infelizmente, por preguiça ou alguma incapacidade, trabalharam menos. Vão receber menos. É justo ou não é? É justo. Então isso a gente pode conceder. Mas todo mundo na direção do mesmo destino. Cada um no seu destino. Todo mundo na direção da mesma justiça. Então às vezes a gente reclama que é injusto. Pergunta para a sua consciência se realmente é injusto. Todo mundo aqui sabe quem é você? Todo mundo aqui se conhece? Autoconhecimento, autodescobrimento. Isso é importantíssimo para a gente ser feliz. Todo mundo aqui já se perguntou, mas quem será que eu sou? Quem será que eu represento? Será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu sou justo? Nós costumamos fazer a nossa autoanálise habitualmente, como receitou Santo Agostinho. Antes de dormir, você vai pensar, como é que foi meu dia hoje, né? O que será que eu fiz de bom? O que será que eu fiz de errado? Não deixar para amanhã. É como fazer um muro. O muro está retinho, de repente o muro começa a entortar. É bom parar e corrigir, né? Para fazer o muro todo, rapaz, que curva, hein? Agora derrubar o muro todo novamente, não. Vai fazendo as correções metro a metro. O que está errado você corrige na hora, porque o metro seguinte pode ser um metro melhor. Aí o muro sai retinho. Deixar para fazer essa autoanálise no final da existência pode ser perigoso. Então Santo Agostinho, que no começo da sua existência não foi nada santo, no seu livro Confissões, Santo Agostinho vai dizer quem ele realmente era. Ele não era santo, não. Mas ele transformou-se. Como esses trabalhadores, num determinado momento da sua vida, ele também despertou. E nós estamos aqui para despertar. Por isso que é um lugar especial. Por isso que o que se faz aqui é especial. Estamos aqui despertando para algo grandioso. E Jesus conta com cada um de nós. Trabalhadores da última hora. Aqueles que vão descer e sair pelo mundo espalhando um perfume melhor. Que as pessoas percebem pelo olhar, pelas energias, pelo diálogo,
pela nossa paciência, pela nossa honestidade, pela nossa bondade, pela nossa sinceridade, pelo verbo amigo. São as qualidades dos trabalhadores da última hora. Mas até o Pedro, lá no Jesus Maria, me chamou a atenção quando nós falamos sobre esse tema lá no Jesus Maria. São somente os espíritas? Só quem presta no mundo é espírita, né? Homens de bem, a gente encontra só no movimento espírita, ou a gente encontra também no movimento católico, na Umbanda, né? Em outras doutrinas e outras religiões. Graças a Deus, a gente encontra em tudo quanto é lugar. Na verdade, maus mesmo são poucos, é a minoria. Mas, de alguma forma, tomado pelo pessimismo, e isso é muito perigoso, toma muito cuidado com o pessimismo, nós achamos que o mundo não presta, porque nós vimos 6 pessoas fazendo arruaça, 6 jovens fazendo bagunça ali embaixo. Olha, a juventude está perdida. Ah, mas espera aí, você checou cada jovem do mundo? Viu 6 fazendo bagunça, acha que a juventude está perdida. A pessoa foi precipitada. Não é bem assim. Faltou um pouco mais de paciência, faltou um pouco mais de ponderação, de observação. Então nós estamos chegando num momento muito importante, em que Jesus conta com esses trabalhadores especiais, os homens de bem, nesse ciclo importante, não necessariamente para a colheita da vinha, mas para o planeta Terra, porque nós dissemos que é uma analogia. A plantação, a colheita é feita por ciclos, a hora do dia dividida em ciclos, em horas, e o planeta Terra, na sua transformação, ele também passa por ciclos. Vai fazer 50 anos que o homem pisou na Lua, foi ou não foi? Tem gente que não acredita como foi na Lua. Isso é coisa do Hollywood, de Orson Welles, né? Sei lá, Kennedy, Steven Spielberg. Tem gente que não acredita, pastor, não é possível. É mesmo? Deus te telefonou para dizer isso? Não, olha, Deus não permitiria que o homem for uma pessoa de outra religião. Ludivão. Não, Deus não permitiria que o homem fosse a lua, pisasse na lua. É interessante isso, né? Como se nós não tivéssemos inteligência para isso e outras coisas mais. Quem diria que esse aparelhinho aqui faria hoje coisas que há 10, 20 anos atrás nós nem imaginaríamos? Agora vamos dobrar isso. E daqui a 10 anos? O que nós estávamos fazendo os aparelhinhos de celular? Não sei se vai chamar celular, né? Você atende a ligação, aquela imagem assim tridimensional na sua frente, mãe de saudade. O pai, o avô, o filho. Parece que a pessoa se transforma. Ou então a pessoa se apresenta na sua frente, um holograma, né? Onde a tecnologia vai nos levar? Então diz o Chico Xavier, numa entrevista que ele fez com o eu só lembro do nome dele, Geraldinho, mas era Geraldo alguma coisa, eu não lembro, mas estava no livro da Marlene Nobre. Geraldo Geraldo Lemos, né? Não será em 2002. Está nesse livro da Marlene Nobre. Uma entrevista desse rapaz com o Chico, falando do porvir, das coisas que estão vindo por aí. Então a entrevista é mais ou menos assim, não vou me encher de muitos detalhes não, porque é longa, né? Ele diz o seguinte: a partir do momento que o homem pisou na Lua, nós crescemos em categoria. Nós começamos a ser observados com outros olhos pelos administradores dos outros orbes. Opa! Essas formiguinhas pensantes já estão chegando aqui na Lua. Daqui a pouco começa a chegar em Marte, vão jogar papel no chão, vão trazer coisas para cá, a mesa de time de futebol, né? Aquela briga de torcida, pessoal, briga de torcida de Marte. Não dá, né? Tem que ser civilizado. Então, preocupados com isso, resolveram se reunir com Cristo para pedir providências, porque estavam em meio àquela Guerra Fria. Com o advento do homem pisar na Lua, isso então acalmou. Estava havendo uma corrida muito grande. Quem chegava na Lua primeiro? Os russos, os americanos. Então, já que eu confundo Lewis Armstrong com Neil Armstrong, né? O trompetista com o astronauta. Então, um dos Armstrong chegou lá na Lua, na Apollo 11, né? Apollo 11, faltando 30 segundos para acabar com o combustível do objeto lunar. Mas chegou. Então, ali marcava uma era importante para a Terra. E o Cristo, então, conseguiu 50 anos de moratória para a gente.
para que a gente então se acalmasse. Nada de guerras, que isso? Aquele coreanozinho com aquele cabelo engraçadinho, com aquele dedinho, tira esse dedo aí. Tira o dedo aí da bomba, não faz isso não. Sabe por quê? Porque Deus preparou tanta coisa boa para a gente. Eu vou falar só das coisas boas. Os avanços da medicina que vão erradicar da Terra o câncer. Isso é coisa do passado, vai desaparecer da Terra. As doenças, as viagens para fora da atmosfera, as conquistas da robótica, da ciência, da tecnologia, as grandes descobertas que vêm por aí. A tecnologia que vai trazer muito conforto, muitas facilidades para a gente, tanta coisa boa que vai ser facilitada para a gente, desde que a gente opte pela paz. Porque se infelizmente nós optarmos pela bomba, pela guerra, pelas dissoluções, pelas intrigas, pelas brigas, o que vem por aí? Vem consequências. Será que vai haver realmente um derretimento da calota polar? A gente não sabe. A gente prefere deixar isso para lá, mas ano que vem faz 50 anos que o homem pisou na Lua. O que isso quer dizer? Que está chegando o fim daquela moratória que o Cristo nos deu. Ou seja, vamos agora aproximar as mensagens. É ou não é importante que a gente espalhe a mensagem da paz? Que por mais que o panorama no Brasil esteja difícil, é importante a gente acalmar. No começo, eu estava quase pegando os outros pela bobó, porque eu sabia que não devia votar em fulano e Beltrano, agora não. Nem falamos mais em nomes, mas falamos em atitudes, em projetos, em ideias, coisas que podem dar certo para recuperar o nosso planeta. Porque, infelizmente, se nós optarmos pela guerra, pelas dificuldades, pelas brigas, se optarmos pela guerra, o que vai acontecer? Consequências haverão. Mas nós preferimos pensar que nós não vamos apertar aquele botãozinho vermelho. Que nós vamos, aos poucos, nos aproximar da verdadeira e única fraternidade, que vai envolver todo o órgão. Há muito tempo atrás, ou talvez não muito tempo, eu tenho dificuldade de estabelecer tempo. Às vezes 1, 2, 3 anos, na verdade não eram 1, 2, 3 anos, foi mais. Gerson Simões Monteiro, ele esteve lá no grupo Espírita dos Humildes, para falar dos 5 aspectos da doutrina espírita. Ele disse algo que eu nunca mais esqueci, já tinha ouvido antes, mas ele falou com uma energia tão boa, que aquilo ficou gravado na minha cabeça e eu nunca mais esqueci. Não é que o Espiritismo é o futuro das outras religiões. As religiões vão desaparecer e vai restar só o Espiritismo. Não é bem assim. As outras religiões vão absorver o hálito da doutrina espírita, porque as coisas estão se confirmando pouco a pouco. As coisas que a doutrina espírita fala, prega, mostra, que a gente pode ver por aí tranquilamente, porque é uma religião natural. O Espiritismo é uma religião natural. Tudo que a gente fala aqui na casa espírita, a gente pode observar na natureza. Então tudo isso está se confirmando. Então aos poucos as pessoas vão se sentir mais à vontade para se aproximar, para concordar, criar um clima de fraternidade, de aceitar as coisas que a doutrina espírita fala. Allan Kardec diz que 3 gerações após ele, as pessoas estariam mais aptas a entender e aceitar as coisas da doutrina espírita. Quanto tempo dura uma geração? Para a gente fazer os cálculos. Quanto tempo dura uma geração? 3 gerações após Kardec, as pessoas estarão mais aptas, em condições de entender a doutrina espírita. Porque não é qualquer um, não. Ou é? Eu posso convidar qualquer pessoa para vir na casa espírita e imediatamente ela vai entender tudo o que a gente vai falar aqui? Não. Eu vou, inclusive, parafrasear a Isaura, que é mais experiente da gente. A doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Pedro disse, não é fácil, realmente não é fácil. O Haroldo, o Haroldo já
está na parte espiritual, ele dizia isso, não é fácil, não é realmente não, mas por isso que tem valor. Porque se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Alguma dificuldade tem que ter para selecionar as pessoas, para que as pessoas possam batalhar. Por que o curso de medicina é caro? Dizem os reitores que é para selecionar os alunos, para que haja realmente uma busca, uma vontade grande realmente de ser médico. Batalhei, suei, livros caríssimos. Está aqui o meu diploma, agora eu sou médico. Tomara que seja um bom médico. Então, minha gente, o importante é que nós estamos despertando. Nem filhos bons, nem filhos maus. Porque para Deus não existe diferença entre os seus filhos. É claro que nós não completamos a brincadeira, né? A questão, é claro que nós vamos chamar todos os dois filhos, o bom e o mal, porque ambos são nossos filhos. Então, por que Deus teria uma justiça diferente? Não teria. O amor de Deus é muito grande. E nós estamos sendo preparados há muito tempo. Há muito tempo ele vem convidando, vem para a minha vinha. Não, agora não. Desde encarnações passadas. Há muito tempo vem nos convidando. E a gente vai só postergando. Agora não tem jeito. Todo mundo que entrou aqui foi fotografado. Não tem como escapar. Jesus não vai deixar a gente recuar e novamente abortar a missão, porque o momento é importante. Agora é agora. Quantas vezes nós ouvimos falar? São chegados os tempos. Já ouvimos falar isso muitas vezes. Já. Quando? Agora. Mas é amanhã, depois? Não se prenda a datas. Nós falamos em 2019, vai acontecer alguma coisa em 2019? Calma, fica tranquilo. Se acontecer qualquer coisa, Deus está no controle. Porque é Ele que distribui as bênçãos. Não é o teu chefe, não é o presidente da República e não é o Pedro, infelizmente. Quem distribui as bênçãos do mundo é Deus. Então temos que confiar em Deus. Não necessariamente cegamente, mas com o coração sossegado. Se me aconteceu, eu merecia. Se não me aconteceu, é porque eu não merecia ainda. Posso merecer mais à frente. Então, confiemos em Deus. Mas aconteça o que acontecer, estejamos trabalhando. Quem é que aqui sabe da hora da sua partida? Algumas pessoas pressentem. Mas isso é uma coisa às vezes desagradável, né? Se eu pressentir que é a hora de partir, quem é que já está com as malas prontas? Quem é que aqui já está pronto para partir para o outro lado da vida? Pouquíssimos. Mas seria importante que a gente tivesse preparado. Como assim preparado, né? Precavido? Não vou pegar nenhum compromisso, porque eu não sei que hora eu vou partir. Não é isso. É com o coração sossegado. Uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa útil. Essa é a pessoa que está com suas malas prontas. Porque a qualquer momento que ela partir, vai partir com muita ajuda. Lembra da Dona Otília? Eu lembro lá no MF, lá no MEF. E ela então se segurou no portão, ela muito franzina, pequenininha, passando mal, chamou o Márcio. Chama o Márcio, eu estou passando mal. E rapidamente as pessoas procuraram o Márcio, as pessoas estavam mais apavoradas que ela. E ela acalmando as pessoas. Calma, minha filha, calma. E ela estava passando mal. E desencarnou, acho que 1 ou 2 dias depois. E no seu velório, foi vista sentada numa cadeirinha de rodas com 2 enfermeiros do lado. Isso é merecimento, minha gente. Isso é merecimento. Ou seja, a desencarnação para ela foi bastante suave. Ela que a vida inteira cuidou de crianças. Então a desencarnação para ela foi bastante suave. Então nós somos velhos conhecidos do Cristo. Há muito tempo nós estamos negando o trabalho ao Cristo, mas agora não é hora da gente novamente negar, porque Ele não vai desistir da gente. Ele nos conhece há muito, porque há muito esses trabalhadores estão preparados. Nós já vivemos muitas existências. Marcelo Nascimento teve em Petrópolis, para a gente encerrar, e ele falou de alguém chamado Quirilos Cornélios. Quirilos Cornélios. Eu acho que eu já ouvi isso lá em algum lugar, mas
tive que fazer algumas anotações, algumas pesquisas para entender. Queridos Cornélios tinha uma namorada chamada Abigail, mas que morava numa região um pouco distante. Então ele teve que ir até aquela região, se misturar com as pessoas. Ele era um soldado romano, para aprender o idioma local para melhor se comunicar com ela. Olha o esforço dele, né? Ele era um soldado muito diferente. Ele era um soldado que orava. Ele era um soldado que ajudava as pessoas pobres. Alguém muito diferente. Era uma época muito difícil. Naquela época, soldado, por exemplo, não se apaixonava. Somente 2 pessoas se apaixonavam. Era mulher e escravo. Soldado romano não se apaixona. É alguém duro, viril, firme. Mas ele, queridos Cornélios, era alguém diferente. E o seu comandante soube que alguém na cidade estava agindo de uma forma estranha e poderia ser um inimigo político muito perigoso, um tal de Jesus. E ele destacou queridos Cornélios para estar ao lado de Jesus, ouvir o que ele estava falando, para depois reportar para ele. Olha, aquilo para ele foi uma bênção. Ele que já era uma pessoa com tendências, né, ser boa, ouvindo aqueles discursos de Jesus, ficou apaixonado por aquele homem. Que beleza de discurso! E na primeira vez que ele se posicionou lá para vigiar Jesus, Jesus já desmascarou ele, porque Jesus sabia perfeitamente da intenção dele ali. Então não adianta te mentir para Deus. Abre o coração e seja sincero. Seja sincero com você e com as outras pessoas também, porque Deus sabe perfeitamente que nós somos. E ele gostou. Ele então adquiriu o gosto de ficar por ali. Só que um dia Jesus foi preso. E alguém precisava ser destacado para vigiar a cela. Quem é que teve essa sorte? Entre aspas, né? Queridos Cornélios foi destacado então para vigiar a cela e não deixar Jesus fugir. Assim que a coisa acalmou, ele entrou na cela, tirou o seu elmo, a sua capa, pegou as chaves da cela e deu para Jesus. Foge, Senhor. Eu dou minha vida por ti. Foge, Senhor. Aqui tem um caminho. E Jesus devolveu para ele. Não. Pensa bem, gente. Se Jesus tivesse fugido, a sua mensagem, a sua tarefa, a sua mensagem teria diminuído. Jesus fugindo? Não. Assim como nenhum de nós vai poder fugir. A hora é agora. Os trabalhadores somos nós. E mais as outras pessoas de bem que estão lá fora. Fugir? Negativo. Paulo de Tarso estava por entrar em Jerusalém, entrou na tenda de um médium, que era médium de, se não me engano, psicometria. A pessoa pega um objeto seu e através do toque no objeto sabe tudo sobre você. Vou pegar o seu brinco, a sua caneta, olha os seus pensamentos, eu sei tudo sobre você. Você, hein? Estou percebendo aqui no seu brinco que você... Então ele sabia disso. Ele vai te ensinar Paulo de Tarso. Não entre em Jerusalém. Não entre em Jerusalém, porque você vai ser lapidado muitas vezes, apedrejado inclusive. O que fez Paulo de Tarso? Entrou em Jerusalém. Sem medo. Quem de nós vai recuar, mesmo sabendo que por aí tem gente que não gosta de espírita, que nós vamos muitas vezes herdar tarefas difíceis. Então Jesus disse, olha, eu vou aceitar a tua oferta sim. Você vai me doar a sua vida. Você vai me dar a sua vida. Porque eu vejo aqui na minha tela mental o seu corpo sendo devorado pelas labaredas em uma fogueira. Mas Jesus não fugiu. Se aquele homem, queridos Cornélios, fosse pego traindo o exército romano, sabe qual é o castigo de um desertor? De um soldado romano que trai o exército, trai Roma? Sabe como é que é o castigo de um soldado romano? Ele é desnudo em praça pública e morto a pauladas. Mas ele queria dar a sua vida ao Cristo. Isso não é um gesto que passa em branco, não passa. Não passa. Aí nós vamos então acelerar as engrenagens da história. Ano de 1600, já com a reforma protestante feita, né? Com Martinho Lutero. 2 pessoas iriam se destacar. Jerônimo de Praga, eu sei que muitos de vocês já ouviram falar, e Ayaan Hus, ou John Hus. Por que isso? É Ayaan Hus ou John Hus? Eu não sei. Na internet está os dois. Eu acho mais bonito o Ayaan Hus. Os dois tinham um hábito muito esquisito.
Por isso foram condenados à fogueira. Sabe qual era o ato deles? Traduzir o Novo Testamento para as pessoas que não sabiam ler grego. O que adianta aquele livro bonito, letras gregas, elas não estão entendendo nada. Como é que vai consolar? Então eles traduziam os textos gregos do Novo Testamento para que as pessoas pudessem ser consoladas. Mas aquilo para a igreja, com todo respeito, era motivo de lapidação. E parece que até hoje é assim. Tem pessoas que não querem que as pessoas saibam a verdade, então ficam jogando pedras. Como não pode queimar, levar para a guilhotina, para a fogueira, ficam jogando pedras. Mas nós estamos aqui para quê? Para nos libertarmos, graças a Deus. E todos os dias, cada reunião, cada estudo, um pouquinho mais. Então, ali naquela fogueira, Ayan Rus deu a sua vida finalmente ao Cristo. Mas como eu disse para vocês, nós somos velhos conhecidos do Cristo. Já vivemos muitas vezes. No dia 1º de janeiro de 1800, aconteceu uma assembleia em algum lugar da nossa psicosfera. E estavam lá pessoas ilustres. Eu tive acesso a ela. E eu pude ler alguns nomes daqueles que estavam lá. Krishna, Confúcio, Hermes, Sócrates, Platão, Aristóteles, Lucrécio, Demócrito, Salustio, Mecenas, Otávio, Ovídio, Agostinho, Tertuliano, Orígenes, Proclo, Michelangelo, Cabral, o descobridor, Colombo, Henrique de Sagres, Voltaire, Montesquieu e outros, da ciência, da arte, da poesia, da história, da filosofia, todos os setores. Eis que entra então a figura tímida, meio desconfiada de Napoleão Bonaparte. E através de um fenômeno que nós acreditamos ser fenômeno de voz direta, sem a presença de médium, Jesus então veio falar a Napoleão que ele, na qualidade de César, havia espalhado o sangue das pessoas pela terra. E agora, na qualidade de Napoleão, ele não poderia novamente repetir o seu erro no passado. E deveria abrir as portas para aquele que entrava, tímido, mas coberto de luz. Quem é que entrava no recinto para ser apresentado para Napoleão Bonaparte? Quem que entrava no recinto? Humilde, simples, mas coberto por uma imensa luz. Ayan Rus, que no dia 3 de outubro de 1804 iria reencarnar na França como Hippolyte Léon Denisard Rival. Então, minha gente, a nossa história ela é muito longa. Nós já vivemos muitas vidas. Jesus nos prepara para esse momento de sacrifício há muito tempo. E nós não vamos desistir da nossa tarefa, vamos? Então, minha gente, muito empenho nos estudos, muita dedicação nos trabalhos, porque a cada momento que nós estamos a trabalho, a nossa vida vale o dobro. A cada minuto de atendimento, uma pessoa pobre, uma pessoa desiludida, uma pessoa endemoniada, uma pessoa que perdeu os sentidos, o gosto pela vida. Cada minuto de trabalho na caridade, Pedro, a nossa vida vale o dobro. Vale ou não vale a pena fazer o bem? Trabalhadores da última hora. O tema não começou aqui, ele não vai se encerrar aqui. Outros virão para completar o tema. Mas, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos vocês e muita paz.